Olá, ouvintes! Muito bem-vindos a mais uma edição do podcast da Agência Sebrae de Notícias. Sou Alessandra Pires e o nosso programa desta semana vai falar sobre um dos setores mais atingidos pela pandemia do coronavírus, o turismo. De acordo com a 10ª edição da pesquisa O Impacto do Coronavírus nos Pequenos Negócios, realizada pelo Sebrae em parceria com a FGV, apenas 4% das empresas ligadas ao turismo funcionam da mesma forma da pré-pandemia e 32% dos negócios desse segmento estão parados. O Sebrae revelou ainda, em estudos sobre os efeitos da vacinação na retomada das atividades dos pequenos negócios, que esse segmento deve voltar ao patamar de faturamento anterior à pandemia somente em 2022, mesmo que 100% da população já tenha sido vacinada até dezembro desse ano. Para ajudar os empreendedores do turismo, o Sebrae elaborou um estudo que traça o perfil do novo turista, que fala sobre as novas tendências desse mercado e dá dicas para quem tem um negócio nessa área. Para falar mais sobre esse material, convidamos para o podcast dessa semana a analista de competitividade do Sebrae, Germana Magalhães. Germana, muito obrigada pela sua presença aqui conosco para falar sobre esse importante instrumento que irá auxiliar os empreendedores do turismo. Conta para a gente, Germana, como está a perspectiva de retomada desse setor? Realmente, o turismo foi a atividade mais impactada, né, nessa pandemia. Segundo dados ali da OMT, o volume de viagens internacionais caiu mais de 70% em 2020, né? E ele ainda sofre muitos impactos, né, esse ano. Impactou ali no ano passado uma queda de receita de mais de 130 bilhões. São meses e meses sem operar. O retorno ainda está sob a condição, né, das medidas restritivas e tem rigorosos protocolos. Funciona ali mediante esses protocolos, né, sempre muito atento. Nem sempre o turista ele segue esse protocolo à risca. A perspectiva de retorno, ela depende de algumas condições, como a vacinação em massa da população, né, e o controle da pandemia em si. Enquanto a gente não tiver esse cenário, é muito difícil que a gente consiga fazer um retorno nos patamares, nas condições anteriores, né? Você tem uma estimativa que só no próximo ano a gente consiga ter um retorno assim, mais constante, né? Sem ter tantas idas e vindas, né? de fechamentos. Germana, há boas perspectivas para a retomada? Apesar do cenário desanimador, muitos estudos, né, apontam que o setor irá se contrair, aí ele vai se adaptar, né? A gente vê um movimento muito forte das empresas ali se remodelando, né, para atuar nesse novo cenário. E aí eu acho que, passando tudo isso, o retorno vai vir mais forte do que nunca. As pessoas estão muito cansadas de ficar em casa. A gente tem aí um turismo interno ganhando uma força, né, uma grande oportunidade, e que a gente vê que os destinos estão sendo descobertos internamente. Então há essa busca aí por áreas naturais. E é isso, assim, no novo cenário, o setor deve se reinventar para cativar esse novo consumidor, que vem aí desconfiado, receoso, mas também ponderado, né? E ávido por desfrutar de momentos de lazer fora do espaço que ele teve tanto tempo em casa, né? São longos meses aí de reclusão e as pessoas querem visitar seus parentes, querem viajar, ter o seu lazer de volta. Germana, qual o novo perfil dos turistas? O que eles esperam de experiências? Bom, o tipo de experiência que os turistas estão buscando agora tem muita relação com como ele vai se sentir seguro. Então aí você tem a preferência, né, pelo lazer ao ar livre, aí tem o ecoturismo, turismo de áreas naturais, praia, lugares que dão a sensação de isolamento e de que você está ao ar livre, de que você consegue controlar também o seu contato com outras pessoas. Aí nessa linha você observa viagens curtas,
né, viagens de proximidade. Então, vários lugares assim que antes não tinham muita visitação estão sendo descobertos, né? Forçando até uma estrutura que às vezes esses lugares não tinham. A questão da viagem de carro, né? Muito menos do que avião nesse momento. A busca também por tecnologias, né, nos empreendimentos, fazer 100% check-in online, fazer todos os contatos via WhatsApp. Então, assim, várias interações que eram feitas presenciais, dentro do que é possível, trazer isso para o digital e ter essa tecnologia ajudando aí os empresários. A questão da limpeza, né, observada dos protocolos, e essa questão da flexibilização também da viagem, né, de você marcar e poder remarcar caso você tenha essa necessidade. Então, essas são as tendências aí que a gente observa que o turista está buscando. Quais os cuidados que os empreendedores devem tomar na retomada das atividades turísticas, Germana? Primeiro, entender, né, como é que vai vir esse perfil. Então, assim, o cenário futuro aponta que as pessoas vão querer viajar para celebrar, vão querer viajar para fazer passeios com sua família, vão querer viajar com mais frequência, porque ficaram também muito tempo, né, em casa. Muitos vão querer fazer mais programas ao ar livre, porque ainda vão se sentir inseguros de estar em ambiente fechado. E muitos também vão querer evitar aglomerações. Então, assim, esses pontos a gente já observa, né, nesse perfil aí desse novo turista. E as viagens vão ser tanto sozinhos, com amigos, em casal, em família. E a partir dessa tendência aí, né, desse novo perfil aí do turista, as empresas elas podem se preparar pensando em quê? Em manter seus protocolos de limpeza, né, higiene, não só manter, mas também comunicar para o cliente, né, que o ambiente lá da empresa dele é seguro, né, para ser visitada, que a questão sanitária é um ponto muito importante para a empresa. A questão da tecnologia, né, o que for possível ser feito, né, a relação com o novo turista com menos contato possível, então check-in, check-out digital, pagamentos por aproximação. Então, todas essas combinações por meio de WhatsApp. Então, tudo isso são pontos que o empresário tem que pensar. Outro ponto importante é a questão da voucherização, né? Enquanto essa pandemia não termina. Então, é uma tendência também que a empresa se organize para fazer vendas futuras, né? Para quando as pessoas se sentirem mais seguras. E aí vem a política também de adiamentos, de cancelamento de reserva, que tem que estar muito clara para o cliente como é que funciona, né? Porque a gente ainda está nesse momento de abre e fecha, né? Então, às vezes, a pessoa está programada para fazer uma viagem e não consegue, então isso é um outro ponto muito importante. Outro ponto também é a questão da expectativa de produtos, né, que esses turistas têm. Então, a questão da gastronomia, a gente observa também que é um ponto que as pessoas buscam. Prestação de serviços exclusivos de bem-estar, aluguel de suítes para micro celebrações, e até para trabalhar também. Oferta de passeios personalizados, a questão do turismo de charme também, a gente vê como uma oportunidade. Então, nessa linha, né, de mais exclusividade, de mais personalização. Então, é isso que a gente vem observando aí da tendência do turismo. Germana, muito obrigada pelos esclarecimentos. E você, ouvinte, pode conferir esse estudo no www.sebrae.com.br. Ficamos por aqui com o nosso podcast. Obrigada por nos acompanhar. Você acabou de ouvir o podcast da Agência Sebrae de Notícias. Divulgue o conteúdo em seus canais gratuitamente. É só mencionar a fonte, Agência Sebrae de Notícias. Até mais!